Então, nós vamos ver essa primeira lição, número 15, que é tornar-se instrumentos nas mãos de Deus. Tá? Então, o Evangelho de Jesus Cristo vai trazer paz para as pessoas no mundo, a gente sabe disso. Que se a gente fizer... deixa eu parar aqui. Nós sabemos, através dos apóstolos, dos profetas, que o Evangelho traz paz para as pessoas. Ele pode trazer soluções para a vida, para os problemas, mas mais para as mentes conturbadas e para o problema que o mundo está passando agora. Então, nós podemos ajudar as pessoas a encontrarem essa paz, essa tranquilidade, se nós aprendemos a compartilhar o Evangelho. Então, nós temos que lembrar que, apesar de ser um mandamento, né, os profetas vêm sempre falando isso, né, que nós devemos compartilhar. Aquele que for advertido deverá advertir o seu próximo. Só que parece que isso acaba ficando uma coisa meio pesada para a gente, parece uma obrigação, às vezes a gente acaba não fazendo. Ou muitas vezes a gente não compartilha por medo que a pessoa vai dizer não. Ou não vai aceitar, ou não vai mais ser nosso amigo, ou de repente nós tenhamos que nos expor muito para poder compartilhar o Evangelho para as pessoas. Então, isso é uma das coisas que nós vamos tentar aprender. Como que a gente pode compartilhar isso, né, da maneira que o Senhor quer, e entender que não é só um mandamento, mas é um privilégio. Né? Nós podemos falar dessas bênçãos que nós temos. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui essa da primeira lição. Então, diz lá nessa leitura preparatória, tinha esses discursos para a gente ler, e nós vamos ver o que o profeta Joseph Smith falou lá nos anos de 1800. Né? Quem que pode ler para a gente essa afirmação do profeta? Estão vendo aí? Sim, eu posso ler. Sim. Depois de tudo o que foi dito, o maior e mais importante dever é pregar o Evangelho. Obrigado, Jesus. Então, de acordo com o profeta Joseph Smith, depois de todas as coisas que foram feitas, né, que ele teve uma participação muito importante em restaurar todas as chaves, os principados, os poderes para a igreja ser restaurada novamente, como era a igreja primitiva, o maior e mais importante dever é pregar o Evangelho. Né? Poder compartilhar essa mensagem com todas as pessoas. Então, vamos ver. Nós temos duas perguntas aqui para a gente poder debater. Então, a primeira pergunta é essa, né? Por que é nosso dever mais importante compartilhar o Evangelho com as outras pessoas? O que vocês acham? Aí, quando vocês forem falar, vocês clicam no microfone ali. Isso, Diogo, beleza? Eu creio que seja porque é a grande missão dos últimos dias, né? A ligação de Israel, ajudar todas as pessoas a conhecer o Evangelho, né? Então, o nosso principal papel é ajudar nesse trabalho. Então, a maneira que nós fazemos isso é compartilhando o Evangelho. Uma das... Isso, obrigado. São a missão tríplice da igreja, né? A igreja tem três, e a primeira dessa, né? Pregar o Evangelho, aperfeiçoar os santos e redimir os mortos. Todas essas três coisas devem trabalhar, um tripé. Qual que é a parte mais importante de um tripé? Um banco de 3 pernas. São as três. Mas nesse caso aqui, se você trabalha com a missão, com a pregação do Evangelho, todas as outras coisas funcionam. Quem já foi líder de obra missionária, né, os antigos LO, sabiam disso. Se você tem gente sendo ensinada, você alimenta todos os outros chamados da igreja. Todas as coisas continuam fluindo. Tá? Segunda pergunta: que bênçãos vocês receberam por ter aceitado e cumprido esse dever? Alguém tem alguma experiência sobre isso? Pode ter sido na missão, pode ter sido agora. Acho que o sentimento que é todo mundo que serviu missão e sentiu um pouco do carinho das pessoas e sentiu a felicidade das pessoas e conheceu o Evangelho, é que todo mundo pudesse ter esse mesmo sentimento, né? Então, eu acredito que um dos melhores sentimentos que eu tive na minha vida foi a experiência, né, de ver as pessoas recebendo as bênçãos do Evangelho de Jesus Cristo, né? Ou como dizia o presidente, não privar as pessoas de receber as bênçãos que nós recebemos. Isso em todas as pessoas que nós podemos batizar, todas as pessoas que nós compartilhamos o Evangelho. Acho que isso é um sentimento bem, bem grande, né? E teve muitas pessoas que antes e depois da missão, muitas vezes não de batizar, mas até numa lição com os missionários, ou quando você envia uma mensagem via rede social e a pessoa se interessa e pergunta,
Então, esse sentimento que flui do Espírito, quando a gente está... Cortou o teu microfone ali, Diogo, faz favor. Isso. Continue, faz favor. É isso. Esse sentimento, então, muito obrigado. É um sentimento bom que nós temos, quando nós compartilhamos isso. Ajudamos as pessoas a mudarem de vida. E hoje nós vemos que os missionários, por causa da pandemia, estão em casa, não podem sair, por exemplo, nas casas, como costumeiramente eles faziam. Eles tiveram que aprender outras maneiras de compartilhar o evangelho, que é uma maneira que nós já temos há algum tempo também. Até como você falou, compartilhar uma mensagem de maneira digital. Né? O contato entre as pessoas continua. Talvez não fisicamente como antes, mas é possível você compartilhar isso com mais pessoas cada vez mais. Né? Então é uma bênção muito grande. O profeta Nefe já tinha previsto isso, né, nos últimos dias. Então vamos ver lá essa escritura que está lá em 1 Nefe, capítulo 13. Deixa eu só abrir aqui. Aí vocês estão vendo lá? Vamos ler do 34 até o 36, depois vamos debater um pouquinho. Então dá uma olhada lá. Quando o profeta Nefe recebeu do Senhor a promessa de que os seus descendentes iam sobreviver e que iam receber o evangelho, o Senhor fez mais algumas promessas para ele. Vamos lá. Quem gostaria de ler o 34 para a gente? Deixa que eu leio então. Tá, eu leio o 34. O Diogo pode ler o 35 depois? Então vamos lá. E aconteceu que o anjo do Senhor me falou, dizendo: Eis que diz o Cordeiro de Deus, depois de visitar os remanescentes da casa de Israel, e esses remanescentes de quem falo são a semente de teu pai, portanto, depois de vir visitá-los com julgamento e feri-los pela mão dos gentios, isso foi no tal de descobrimento da América, né? Quando os primeiros colonizadores chegaram para a América, toda a América, né? Então são da América do Sul, América Central, América do Norte, são vários colonizadores diferentes. Todos os descendentes dos nefitas e lamanitas que sobraram foram feridos pelas mãos dos gentios. Depois que os gentios tropeçarem muito por causa das partes claras e preciosas do Evangelho do Cordeiro, as quais foram retidas por aquela igreja abominável, que é a mãe das meretrizes, diz o Cordeiro, serei misericordioso para com os gentios naquele dia. Tanto que lhes trarei, pelo meu próprio poder, muito do meu Evangelho, que será claro e precioso, diz o Cordeiro. Então, uma das bênçãos é o seguinte: Nefe sabia que o seu povo seria destruído. Então, uma coisa que é complicada para ele, como foi para Enoque também, nós vimos, né? Enoque não queria ser consolado. Recusar-me-ei a ser consolado, né? Todo mundo vai ser destruído. Mas o Senhor mostrou Noé para ele e a semente. E o Senhor mostrou para Enoque o livro de Mórmon, que é um ramo justo da casa de Israel. Então, Enoque também ficou sabendo disso e foi consolado. E a mesma coisa Nefe recebeu. Mas eles iam ter que passar por umas coisas antes. Eles iam ter que ser dispersados pelas mãos dos gentios. Porque, como diz a Escritura, né? Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. O evangelho veio aos judeus e depois foi pregado aos gentios por Paulo, né? Por Paulo, por Pedro, por todos os apóstolos. Hoje é o contrário. Ele veio dos gentios e vai para os lamanitas e vai para os judeus. Ele vai voltar. E quando chegar nos judeus vai ser o fim. Então, já está chegando, né? Porque todos estão voltando. Mas olha lá, ele trará pelo seu próprio poder muito do seu evangelho, que será claro e precioso. Então, é uma promessa que Nefe foi consolado, assim como Enoque ele foi consolado. Apesar disso, ele sabia que futuramente as pessoas receberiam as bênçãos. Vamos ver no 35 também. Pois eis que diz o Cordeiro: eu me manifestarei a tua semente, de modo que ela escreverá muitas coisas que lhe ensinarei, as quais serão claras e preciosas. Depois de tua semente for destruída, degenerar, caindo na incredulidade, assim como a semente de teus irmãos, eis que essas coisas serão escondidas para serem reveladas aos gentios pelo dom e poder do Cordeiro. Isso. Muito bem. Então, o que você entendeu desse versículo aí, Diogo? O livro de Mórmon, né? Isso. Oi, Daniele, tudo bem? Seja bem-vinda. Foi escrito e depois, como eu falo, né, foi escondido para ser revelado nos nossos dias. O tamanho do tempo do meu. É uma grande bênção, né? Tudo bem, eu acho que eu tinha que ter aceitado você aqui antes. Você mandou a solicitação, né? Eu não vi, desculpe. Sim, tranquilo. Muito bem. Renegado. Então, como o Diogo leu aí nesse 35, o Senhor vai se manifestar a semente de Nefe, que ele sabe, a semente de Nefe, de Leí,
todos os seus filhos receberam essa promessa. E essas coisas foram escondidas para serem reveladas nos últimos dias. Então a gente sabe que isso aconteceu, que o livro de Mórmon veio à luz, um livro que fala do pó, veio desde a terra, né? Estava escondido. E aí no 36, assim, e nela será escrito o meu evangelho, diz o Cordeiro, minha rocha e minha salvação. Tá. Então isso é uma promessa que foi para Nefe e acaba sendo para nós também. Porque depois que nós entramos em contato com o livro de Mórmon, que é um novo convênio do Senhor, é um testamento do Senhor também, se nós fizermos esse trabalho de divulgar, de restaurar a igreja do Senhor, através do livro de Mórmon, que é a chave, né, a pedra angular da nossa religião, quando nós entregamos o livro de Mórmon para uma pessoa, nós estamos convidando ela a entrar em contato com com o Evangelho restaurado, né, com a verdadeira igreja do Senhor na Terra. E aí o Senhor promete algumas bênçãos para as pessoas que se empenharem em fazer isso, não só para os missionários de tempo integral, que são separados para fazer isso, né, mas se nós nos dedicarmos em tentar fazer isso, olha lá, qual que é a bênção? Vamos ler lá então, deixa eu ver se a Daniela gostaria de ler. Se quiser deixar ligada a câmera, fica à vontade, Daniela. Pode ler o 37 para a gente, faz favor? Posso? Obrigado. E abençoados os que procurarem estabelecer a minha Sião naquele dia, pois terão o dom e o poder do Espírito Santo. E se perseverarem até o fim, serão levantados no último dia, e serão salvos no reino eterno do Cordeiro. E aqueles que proclamarem a paz, sim, novas de grande alegria, quão belos serão sobre os montes. Muito bem. Então, quais são as promessas para as pessoas que ficarem engajadas nesse trabalho nos últimos dias? O que vai acontecer com quem quiser fazer esse trabalho? Eles serão levantados no último dia e serão salvos no reino eterno. Tem uma coisa, isso, exatamente, mas tem uma coisinha antes, né, que tem que acontecer. Qual que é a condição para eles serem salvos no reino eterno? Ter o dom e o poder do Espírito Santo, perseverarem até o fim. Perseverar até o fim. Então, são três coisas que acontecem aí, né? Então, se nós procurarmos estabelecer a causa de Sião, nós sabemos que Sião virá, que foi a promessa para Enoque. Enoque vai descer com Sião e tudo, né? Com terra e tudo. E vai encaixar com a Sião que foi construída aqui. Isso é profecia. Ele vem com todo mundo lá. E daí diz a Escritura, né? Nos abraçaremos e choraremos e cantaremos um novo hino. Eles vão criar um hino especial para essa vinda deles. Deixa eu ver se tem mais gente chegando aqui. Tá. E aí, quando nós recebemos essa bênção, primeiro nós vamos ter o dom e o poder do Espírito do Senhor. Então, essa é a coisa mais importante para nós podermos pregar o Evangelho. O Evangelho se ensina através do poder do Espírito Santo. E aí sim, né, conforme a Daniela leu, se nós continuarmos até o fim, perseverando até o fim, aí sim, aí tem outras promessas. Mas veja só que promessa grandiosa, né? Se você quiser compartilhar essas coisas sobre o livro de Mórmon, sobre a restauração, sobre o profeta, o conselho dos 12, você vai ter o poder e o dom do Espírito Santo. Então, isso é uma grande bênção que nós podemos ter na nossa vida. Muito bem, então nós temos lá mais uma pergunta aqui, ó. Aqui, como diz, né, o conselho, né? Quando procuramos compartilhar o Evangelho, somos abençoados com o Espírito Santo e podemos ser salvos no reino de Deus. Isso é uma consequência final de tudo isso. Então, quando o profeta Abinadi esteve ensinando também os sacerdotes do reino e ele citou praticamente Isaías, algumas das escrituras lá de Isaías, para poder explicar mais os mandamentos. A gente vai ler algumas coisas que estão lá no livro de Mosias agora, e vamos ver principalmente esse versículo 14 aqui. Peraí. Mosias, capítulo 15, do 14 ao 19. Então, deixa eu ver aqui. Vou tentar abrir isso aqui numa outra janela. Aí fica mais fácil para a gente. Aí. Vou puxar aqui. Estão conseguindo ver lá? Tá claro aí? Todo mundo consegue ver? Olá, Karen. Como estás? Vai ver. Tá. O que vai acontecer com as pessoas que se engajarem? Se engajar num trabalho é diferente, né? Lembra aquela história lá do porquinho e da galinha? Que estavam comprometidos e envolvidos, né? Isso aí os missionários ensinam muito, né? Lembra dessa história? Que tinha uma cidade passando fome. Todas as pessoas na cidade iam morrer de fome. Aí um porco e uma galinha resolveram salvar aquela cidade. Aí a galinha falou, eu tenho uma ideia, vamos salvá-los da fome. Eu dou os ovos e você dá o bacon.
Aí o porquinho pensou, peraí, você só está se envolvendo, mas eu estou me comprometendo. Porque ele ia ter que morrer para fazer isso, né? Então, quando as pessoas se comprometem, elas colocam os dois pés no barco. Elas se engajam. É uma luta engajada essa, você trabalhar pela causa do Senhor. Só que olha lá a promessa. Estes são os que proclamaram a paz, que anunciaram o bem, que proclamaram a salvação e que disseram a Sião, o teu Deus reina. E ó, quão belos foram os seus pés sobre os montes. E novamente, quão belos são sobre os montes os pés dos que ainda estão proclamando a paz. E novamente, quão belos são sobre os montes os pés do que daqui em diante proclamarão a paz, sim, de agora em diante para sempre. Eis que vos digo que isso não é tudo, pois ó, quão belos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que é o fundador da paz, sim, o Senhor que redimiu o seu povo, sim, aquele que concedeu salvação ao povo. Porque não fora pela redenção que fez por seu povo, o qual foi preparado desde a fundação do mundo, eu vos digo que não fora por isso, toda a humanidade teria perecido. Então vejam bem, vocês estão vendo que tem esses os aqui, né, nas escrituras. Isso aqui é uma maneira antiga de eles chamarem atenção para o texto. É um marcador, existe um termo para isso. Hoje em dia nós colocaríamos em negrito o texto, ou uma outra fonte, ou em itálico. Mas naquela época, como eles não tinham como fazer isso, então eles colocavam esse O. O segundo capítulo 9, segundo Nef 9, tem muito disso, né? Quando o profeta quer chamar atenção para um princípio, alguma doutrina, ele coloca essa expressão na frente. Então, quais são as bênçãos que vão acontecer com as pessoas que continuarem a proclamar a paz nos últimos dias? O que vocês puderem entender desse versículo, principalmente do 18? Amor, quer sentar aqui? Dá oportunidade para os outros falar também, não ficar só eu tagarelando. Ah, tá. Tudo bem, com vontade. Uma coisa da qual eu entendi, assim, e que eu acho que é o fundamento, assim, da própria doutrina, né? O real propósito pelo qual todo o plano, né? Para que nós pudéssemos, o Senhor ele veio à Terra tudo para nos conceder a salvação. Então, a maior bênção que a gente pode receber é que a gente poder, se nós nos mantermos firmes até o fim, nós teremos essa salvação, nós temos a oportunidade de ter essa salvação, paz e poder habitar novamente com o Pai Celestial. E esse que é a maior bênção. Sim, obrigado, Ana. A bênção final é maior. E isso vai fazer com que os pés sejam belos sobre os montes, né? Então, isso tem várias conotações, se nós pudermos entender. Mas, no monte, a bandeira de Sião, né? Já foi hasteada. Então, nós estamos trazendo Sião mais rapidamente. Então, quanto antes a gente ajudar a estabelecer Sião, antes acontece a segunda vinda. Antes o Pai determina que os dias dos filhos dos homens estão terminados. Mas, né, vai depender muito do trabalho que nós fizermos também. Ele é capaz de fazer sua própria obra, ele vai fazer isso, vai apressar. Ele disse que abreviaria os últimos dias por causa dos seus eleitos, que os eleitos estarão fazendo exatamente isso. Então, pedindo que as coisas sejam feitas com mais rapidez. Tá? Muito bem, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho que tirar aqui, porque senão eu não consigo ver. Aqui, deixa eu fechar essa. Então vamos lá. Essa é a pergunta, né? Por que a salvação precisa ser declarada para todas as nações, tribos, línguas e povos? Vamos ver então a declaração aqui do Elder Jeffrey R. Holland, no Quórum dos 12 Apóstolos. Quem gostaria de ler para a gente? Eu posso? Muito bem, puedo. Paz, boas novas e paz. Estas são as bênçãos finais que o Evangelho de Jesucristo traz a um mundo conturbado e as pessoas conturbadas que vivem nele, soluções para as lutas pessoais e para o pecado humano, uma fonte de força para dias de Exaustão. E horas de genuíno desespero. Somente o Filho unigênito de Deus nos dá essa ajuda e esperança. Isso, até aí por enquanto, né?
Então, paz e boas novas, né? Como diz lá nas Escrituras, abençoados os que pregam a paz e as boas novas da salvação. Isso para o mundo traz uma tranquilidade. O mundo está em momentos conturbados, né? E nós temos que encontrar soluções pessoais e também soluções gerais para todo mundo. Mas olha lá, da onde que vem essa paz? De quem que é essa paz? O Salvador. Do Salvador, exatamente. Então, primeira coisa, entender o verdadeiro princípio e a doutrina do Senhor. Existem as doutrinas e os princípios que nós temos que entender. Então, o primeiro deles, o primeiro princípio é ter fé em Jesus Cristo, que Ele é o Salvador da humanidade. E que se nós temos fé nele, Ele pode fazer com que nós tenhamos paz, pode perdoar os nossos pecados, pode nos redimir. E aí nós vamos ter esses anseios, né, mais profundos para buscar a paz. Mas olha lá, vamos continuar então com o próximo parágrafo. Eu pedi então... Jesus, gostaria de ler? Consegue ver aí? Sim, eu consigo. Isso, muito bem. A busca pela paz é dos mais profundos anseios da alma humana. Há momentos na vida de todos nós em que a profunda tristeza, o sofrimento, o medo ou a solidão nos fazem pedir desesperadamente pela paz que somente Deus pode nos dar. São momentos de fome espiritual urgente, em que mesmo nossos amigos mais queridos não podem nos socorrer plenamente. Então, talvez o mundo, mas principalmente nós já devemos ter passado ou estamos passando por alguns desses momentos de precisar de uma paz, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não conhecemos todas as coisas, não sabemos sobre o futuro. Se a gente fica pensando muito no passado ou muito no futuro, nós deixamos de viver o presente. E é no presente onde nós escolhemos as coisas, onde nós usamos o nosso arbítrio para a gente poder receber as bênçãos futuras. Tudo está ligado, né? O que vai acontecer no futuro vai depender do que está acontecendo agora e do que já aconteceu. Está tudo interligado. Mas essa paz que excede todo entendimento, que é uma coisa que nós temos que ter, é um conhecimento mais doutrinário, de que quando o Senhor promete, Ele cumpre. Apesar de que todos os outros indicativos digam o contrário. Ah, mas como que vai acontecer isso? Como é que vai acontecer isso na minha vida? Mas a gente pode ter paz, apesar de estar no meio da guerra, né? Mas você pode encostar a porta lá, por favor? Barulho. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é essa mensagem de paz. E o presidente Marion Romney, faz tempo já, falou o seguinte: para ter paz é necessário eliminar a influência de Satanás. Onde ele está, nunca pode haver paz. Além disso, a coexistência da paz com ele é impossível. Ele promove somente as obras da carne. Existe até uma escritura, né, no livro de Mormon, não lembro se vocês lembrarem onde é que está lá, que alguns ele pacificará, né, dizendo que tudo vai bem em Sião, né, dizendo para a mente carnal. A mente carnal é quando você tem uma segurança temporal, né? Chegue, chuchu, sente aí. Agora estou completo, né? Muito bem. Então, quando nós temos essa segurança temporal, por exemplo, você tem na pandemia hoje, você tem um salário fixo ou você tem condições financeiras de se manter, é uma segurança. Se você tem conhecimento, uma profissão, um estudo, você se sente um pouco mais seguro. Mas todas essas coisas podem ser armadilhas para a gente, que elas não dão a verdadeira paz, porque todas essas coisas podem se modificar, né? Pode acontecer uma reconfiguração aí das coisas e de repente aquela pessoa que estava bem não está mais bem, né? Então não é isso que vai trazer a paz e a segurança, não é o dinheiro, não é a profissão, não é nada disso, mas é você ter uma conexão especial e espiritual com Cristo. Ele pode fazer com que a tua fé funcione. Então, olha lá, como um prelúdio da paz, então, a influência de Satanás precisa ser subjugada completamente. Então, todos nós somos incitados por Satanás para fazer as coisas erradas. Cada um está num nível de espiritualidade. Cada um tem um entendimento dos convênios que fez com Cristo e do jeito que você é tentado.
Existem as duas coisas, né? A provação e a tentação. A tentação vai acontecer sempre. E não é errado ser tentado. O errado é você ceder à tentação. Você vai ser tentado o tempo todo, né? Com imagens, hoje em dia, é muito mais fácil, né? Você está vendo alguma coisa, vê uma imagem, um pensamento. Você tem que aprender a desviar disso e não ceder àquilo. Mas olha lá, lembra da história do Capitão Moroni do livro de Mórmon? O que dizia sobre o Capitão Moroni? Como é que ele era? Que tipo de pessoa ele era? Alguém lembra? Eu não lembro bem que palavras os descreveram, mas a escritura fala que se todos os homens foram como Moroni, o diabo não teria poder para tentar os filhos dos homens. Acho que alguma coisa assim. Isso, obrigado, Jesus. Exatamente. Se todos os homens fossem ou pudessem ser como Moroni, o diabo jamais teria poder para tentar os filhos dos homens e cegá-los, né? Porque as pessoas são íntegras, elas assumem um compromisso de moral, de retidão, e elas seguem, independente da circunstância, né? Você vai ser a favor dela ou não, ela segue os mandamentos. Então, isso em termos de mundo é complicado acontecer, tá? Porque como é que pode existir paz no mundo se não houver a diminuição da influência do Satanás? Não tem como. Apesar das pessoas não acreditarem nisso ou não acreditarem que existe o mal, ele existe. Eu posso não acreditar na lei da gravidade, mas se eu me jogar da minha janela aí, eu vou cair, né? Eu não preciso acreditar na lei da gravidade, vai acontecer. Então, algumas coisas têm que mudar, mas tem que mudar no sentido espiritual. Então, ele diz lá também, ó, assim como as obras da carne têm aplicação universal, da mesma forma o evangelho da paz. Se um homem o vive, ele tem paz dentro de si. Se dois homens o vivem, cada um deles tem paz dentro de si e um para com o outro. Se os cidadãos o vivem, a nação tem paz. Quando houver nações suficientes desfrutando do fruto do Espírito para controlar os assuntos do mundo, então, somente então, os tambores de guerra não mais farão. Por que as nações furiosamente brigam umas com as outras, né? Como diz lá nos Salmos? Não sei, as pessoas às vezes começam com uma coisa bem simples, não? O Satanás é o pai da discórdia. Ele faz com que uma ideia, um pensamento, você usando o teu ego, né? Você quer defender aquilo, você quer discutir, e aquilo pode virar uma briga dentro de casa, ou uma cidade, um país inteiro. Uma nação inteira pode entrar em guerra por causa de uma ideia. Um dos livros que mais impactaram, assim, que eu estou estudando, é O Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Ele fala sobre a colonização africana pelos ingleses e naquela época do entendimento por causa de Darwin, eles eram considerados como uma subespécie. Então, se matasse, tudo bem, né? As pessoas fazem aquela coisa horrorosa com os outros, né? Mas eles dizem que a única coisa que redimiam eles era a ideia. Eles tinham uma ideia por trás disso. Nós vamos civilizá-los. Eles são um povo que precisa, não tem civilização. Então, a gente vai ajudar eles. Só que o escritor chama a atenção de que essa ideia se transforma num totem, se transforma num ídolo, que você começa a cultuar essa ideia, né? Começa a oferecer sacrifícios para ela, como se fosse um deus. É isso que a gente faz, muitas vezes, com as nossas ideologias. Tá? Nós queremos forçar uma coisa que é contrária à natureza de Deus. A paz, que excede todo entendimento, só vem através do arrependimento e da expiação de Cristo. Outro jeito é uma coisa passageira, né? Você pode ficar tranquilo por um tempo, daqui a pouco você volta a ter as mesmas preocupações. Então, como diz o profeta, o mundo inteiro vai precisar disso, né? Mas olha lá, na nossa vida, na vida de vocês ou na vida de alguma pessoa, vocês já viram o evangelho trazer paz para essas pessoas? Pode ter sido na missão, ou agora, ou na vida de vocês. Sempre, na verdade, né? Eu vejo que o mundo do trabalho, vendas é complicado porque tem concorrência, tem instabilidades, tem sazonalidade, né? Tem épocas que são fortes, épocas que diminuem o movimento, tem planejamentos. Então, eu consigo notar bem grande diferença de quando nós estamos em um ambiente espiritual dentro do lar, quando as orações estão em dia, quando a leitura das escrituras estão em dia, como as coisas fluem,
E quando, por um acaso, nós estamos fazendo qualquer coisa que esse sentimento vai embora, a gente não sinta a companhia do Espírito, eu vejo como as coisas elas começam a dar errado, começam a ficar travadas, né? Então isso fica bem claro para mim no que fala nas Escrituras, né? Quando nós fazemos a nossa parte, quando guardamos os mandamentos, colocamos em primeiro lugar, nós recebemos as bênçãos em todos os aspectos, né? Então isso é diretamente ligado, e eu vejo isso na minha vida e na vida das outras pessoas também. Isso mesmo, obrigado, Diogo. Eu tinha pedido para você antes, para você ter um pensamento para compartilhar. Você chegou a preparar alguma coisa, Diogo, para gente? Eu estava vendo algumas escrituras que talvez poderia, mas nada tão específico. Não. Eu gosto muito daquela escritura que fica em Moroni 9:6, né? A última escrito do pai de Moroni para ele, né? Que fala: "E agora, meu amado filho, apesar da dureza deles, trabalhemos diligentemente, porque se deixarmos de trabalhar, estaremos sob condenação, porque enquanto habitarmos no tabernáculo de barro, temos uma obra a executar, para vencer o inimigo de toda a retidão e para que nossa alma descanse no reino de Deus." Eu gosto porque é uma escritura que ela abrange muitas coisas, né? Nós estamos vivendo dias difíceis, no tabernáculo de barro, e como tema da aula, né, nós temos uma obra para executar, e como foi falado agora há pouco, a gente precisa tirar o inimigo do meio, senão não tem como ter paz, como ter bênçãos, né? E ele fala que nós temos só para executar, ela vai terminar um dia, mas vai longe ainda. Mas vai longe, né? Qual que é a escritura? Moroni 9 ou é Mormon 9:6? Eu acho que essa escritura é perfeita, ela resume toda a aula. Tudo que a gente falou até agora, ou vai falar ainda, ela se encaixa nessa escritura. Nós temos um trabalho para executar. E esse é um convite que a gente faz, que o Senhor faz para a gente, que a gente compartilhe o evangelho com as outras pessoas, para que também nós não caiamos em tentação, quer dizer, em condenação, porque depois, imagine, não sei se vocês já chegaram a pensar nisso, né? Se você morre agora, amanhã, hoje, sei lá, você vai para o mundo espiritual e você vai pensar nas coisas que você poderia ter feito. E você vai encontrar pessoas lá que talvez faleceram já, que você poderia ter compartilhado o evangelho, ou as pessoas que estão aqui ainda que não receberam porque você não quis fazer alguma coisa. Já pensaram alguma coisa nesse sentido? Já. Nós não devemos fazer com que seja um sentimento de culpa. Eu vou fazer porque eu sou obrigado a fazer. Mas nós temos que desenvolver uma maneira de compartilhar o evangelho que seja uma coisa natural. Né? O profeta atual fala que nós não devemos dividir a nossa vida, usar termos como a nossa vida particular, nossa vida profissional, nossa vida pessoal, ou meu melhor eu. Né? Se a gente se divide, nós não somos íntegros, não somos inteiros. Então, a verdade é indivisível. O céu teria que ser o mesmo em qualquer lugar. Não quer dizer que você não vai se comportar adequadamente para cada situação. Né? Você não vai ficar lá o tempo todo pregando lá no teu trabalho, ou na tua escola, ou em qualquer lugar. Mas você vai ser um exemplo. O que é o convênio batismal diz que nós devemos ser? Devemos ser testemunhas de Deus em todos os momentos, em todos os lugares em que nos encontrarmos. Então, para você ser uma testemunha, você precisa viver o evangelho. Não quer dizer que você vai estar pregando lá toda hora, alguém fala alguma coisa, falou o nome em vão, você não sei o que. Aí seriam como se fôssemos os fariseus, né? Acusando os erros dos outros e não olhando os nossos próprios. Mas essa paz que vem através de compartilhar o evangelho pode ser transmitida para as outras pessoas também. Nós temos aqui imagens e instrumentos, né? Esse aqui é um violino. Alguém sabe tocar violino aí? Também não. Tem uma noção, mas tocar que é bom? Né? Só me atrapalha com as cordas, né? Meu violão. Temos aqui chaves. Como se chama isso, Jesus? Para os mecânicos? Igual llaves. Llave, igual? Vale. Uhum. Uma chave de boca, uma chave estrela, né? Os mecânicos usam muito isso. Nós temos o que mais aqui? Esses outros instrumentos aqui. O que é isso aqui? Para medir a pressão? Instrumentos médicos, né? Então, o que esses instrumentos fazem nas mãos das pessoas certas? Se eu colocar, por exemplo, um médico tocando violino, ele pode ser
um violinista muito bom, mas normalmente ele vai saber usar mais esse instrumento aqui, que é da profissão dele, do que usar uma chave de mecânico, por exemplo. Quando você coloca uma bola de basquete nas minhas mãos, não quer dizer nada, mas na mão do Michael Jordan é outra coisa, né? Outra bola. Então, um instrumento na mão da pessoa certa, o que pode fazer? Grandes milagres. Grandes milagres. Então, nós temos que pensar que nós também temos que ser instrumentos nas mãos de Deus. Então, se nós somos um bom instrumento, né, e não interessa o instrumento, nós podemos ser somos vários tipos de pessoas, cada um tem um talento, uma habilidade, um jeito de ser. Mas se nós estamos dispostos a ser instrumentos na mão do Senhor, Ele pode nos usar para várias situações, para que nós possamos ajudá-los a abençoar as outras pessoas. Se nós estivermos dispostos a fazer o bem, né? Testificar disso, falar do Evangelho. Então, não importa o tipo de instrumento, mas importa se nós estamos dispostos a ser um instrumento nas mãos dele. Né? Então, nós temos lá o exemplo do livro de Mórmon, que é os filhos de Mosias e Alma. Então, deixa eu abrir lá para a gente dar uma olhada. Isso aqui é bem interessante. Deixa eu tirar daqui. Vocês lembram do capítulo 17 de Alma? Vou colocar de volta aqui no canto. Aí. Então, quem lembra da história de Alma e dos filhos de Mosias? Quem eram esses filhos de Mosias? O que aconteceu lá? Eles perseguiam os membros da igreja. Perseguiam os membros da igreja. Até que un ángel amonestou. até que um anjo falou com eles. Eh, E de aí eles pregaram o evangelho. os dois. Era mais, eram 4, acho. Os filhos de, Assim, eram de, 3. Mos- de Mosias e Alma. Os filhos de Mosias e Alma, eles eram amigos. Né? Isso aconteceu, se vocês estudarem as escrituras lá no livro de Mórmon, teve quando o rei Lime se encontrou com o povo de Mosias, a Alma já estava no meio. Né? Então, Alma, Mosias, e eles eram adolescentes. Eram os 4 filhos de Mosias mais Alma. E parece que, não é para ser uma tradição na igreja, mas os filhos dos líderes parece que dão problema, né? Em alguns lugares. Nesse caso, aí davam bastante problema. Eles eram pessoas que desviavam o coração dos outros. Só que aí, como a fé de Alma e da mulher dele, os pais de Alma era tão grande, a única coisa que sobrava para fazer, para ajudar o filho, era a oração, porque o filho não queria saber dos conselhos deles. Não escutava, é um filho rebelde. Às vezes pode acontecer com vocês, quando vocês tiverem filhos, né? De repente o filho, ou vocês mesmos, né? Nós temos que nos comparar nós como filhos rebeldes em relação ao Senhor e também os nossos filhos. Um dia eles não quero saber desse negócio de igreja aí. Isso aí é coisa do pai e da mãe, tô fora. E aí o pai tenta falar, mas aí vira em discussão, vira em briga e, né, não tem um espírito certo para poder conversar e a confusão tá feita, né? Mas a única coisa que sobrou para a Alma era poder fazer oração. Ele fez com tanta fé que o Senhor teve que mandar um anjo para responder a oração dele conforme a fé que ele tinha. E o anjo chegou e falou para a Alma: não procures mais destruir a igreja de Deus, a não ser que queira destruir-te a ti mesmo. E aí eles caíram por terra e teve todo aquele alvoroço lá, e eles se arrependeram. Mas aí essa escritura já vai contar o tempo bem depois, né? Que eles se reencontraram. Esses filhos de Mosias estavam com Alma na ocasião em que o anjo lhe apareceu pela primeira vez, portanto Alma se regozijou muito por haver encontrado seus irmãos. Isso foi 14 anos depois, né? E o que o alegrou ainda mais foi que eles ainda eram seus irmãos do Senhor. Sim, e haviam se fortalecido no conhecimento da verdade, porque eram homens de grande entendimento e haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecerem a palavra de Deus. Então eles acabaram se separando, eles foram pregar para os lamanitas, que era um povo, não era muito tranquilo, né? Não recebeu eles lá com uma bandinha de música, né? Com uma lista de almoços, né? Vamos almoçar lá em casa, não, né? Não tinha nada disso. Foi complicada a chegada deles lá. Mas eles estudaram as Escrituras, eles examinaram diligentemente. Então, até eu fico pensando como é que eles levaram, que eles tinham placas, né? Hoje a gente leva o livro de Mórmon, leva até o celular junto e está lá as Escrituras. Eles deviam carregar aquilo com eles, ter as Escrituras para poder examinar.
e aí eles se tornaram homens de grande entendimento. Então, isso é uma promessa do Senhor. Quando nós examinamos as Escrituras, nós vamos ter grande entendimento. E aí, o que mais que eles faziam para ficar firmes na fé? Olha lá, no 3. Muita oração e jejum. Por isso, eles tinham o espírito de profecia e o espírito de revelação, e quando ensinavam, faziam com poder e autoridade de Deus. Se nós queremos ajudar as pessoas a ensinar o Evangelho, nós temos que ter um espírito de profecia e revelação, que só se consegue através da oração do jejum. Não, às vezes, se você quiser transportar isso para uma situação familiar, por exemplo, ou pessoal, você tem um amigo, colega de escola ou de trabalho que está tendo algum problema, alguma dificuldade de relacionamento, alguma coisa assim, se você se devotar à oração e ao jejum, pelo Espírito você consegue trazer a paz de volta. Você consegue achar soluções para as pessoas conviverem. Né? Isso é importante. Mas eles faziam isso porque eles tinham que pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é um povo sanguinário. É complicado, né? Se você falar qualquer coisinha, ele te mata. Então, nós temos experiências de pessoas que pregam o Evangelho, por exemplo, nas favelas, né? As pessoas são drogadas, né? Até me lembro que a Camila falou uma vez no testemunho dela, né? Ensinou um jovem da boca de fumo lá. Eu também fiz isso na missão. As pessoas recebiam a gente armados na porta do bairro, né? Puxavam o revólver assim, mostravam. E vocês, quem que são aí, vocês? Tudo bem, você que é o chefe aqui? Eu perguntei. Sim, sou eu, por quê? Não, a gente queria só a tua permissão para poder entrar aqui, que nós temos uma mensagem para as pessoas, a gente não vende nada, né? Não cobra nada. Queremos entrar, mas eu queria saber se você permite que a gente entre. Não, pode entrar aí. Tá, com revólver, assim, né? E várias situações aconteceu na missão de a gente entrar e ensinar pessoas, né, armadas, né? Pessoas que drogadas, complicado. Qualquer vacilo ali, se falasse alguma coisa, né, podia voar pelos ares, né? Mas a gente conseguia fazer porque a gente se dedicava, fazia oração e tal. Às vezes a pessoa não entrou para a igreja, mas ela ouviu, ela permitiu que a gente fosse lá e com isso outras pessoas também receberam o Evangelho. Então isso é uma coisa muito importante que a gente tem que fazer. Então se a gente consegue encarar isso no perigo, do que a gente tem medo então será dos nossos amigos ou dos nossos parentes? Por que às vezes é mais difícil você compartilhar o Evangelho com um parente teu, com um amigo, do que de repente eu vou lá entrar na favela lá, eu vou lá falar com o cara lá e se ele me matar, tudo certo, não tô nem aí. Por que às vezes é mais difícil? O que vocês acham? Uma das coisas é, como Cristo falou, né? Quando estamos na nossa pátria, milagres são poucos, né? Muitas vezes, não por mau exemplo, qualquer coisa do gênero, mas muitas vezes pessoas mais próximas dão menos ouvido, né? Ou acham que é menos importante aquilo que nós estamos compartilhando do que as pessoas que elas não conhecem. Muitos, disso como exemplo também, muitos que eram lá de Jerusalém não acreditavam que Jesus era o Cristo justamente porque de Nazaré, porque eles sabiam de quem que ele é filho de Maria e de José, ele não tem nada a ver com divino, algo assim. Então não acreditavam porque sabia quem era, de onde veio, alguma coisa assim. Às vezes as pessoas elas não olham além de você, essas pessoas que te conhecem, elas olham pelo seu fundo, por quem que você deveria de ser, e elas meio que te julgam através disso. Tipo, ela cresceu assim, assim, assim. Pensa que sabendo alguns dados já sabe inteiro da pessoa. E acaba não acreditando nas palavras delas por causa disso. Exatamente. Nenhum profeta é bem visto na sua própria casa, né? Por isso que nós temos que tentar deixar um rastro de retidão. Ou também nós temos que ter uma certa reputação, como tinha a Moleque. Quando a Moleque foi chamada a pregar junto com Alma, ele disse que era um homem de reputação. Mas aqui, os filhos de Mosias, que reputação eles tinham para poder ensinar? Eles eram os que perseguiam os próprios membros da igreja. É complicado. Então, depois disso, olha lá, eles viajaram muitos dias no deserto, jejuaram e oraram muito para que o Senhor lhes concedesse que uma porção do seu Espírito os acompanhasse e permanecesse com eles, a fim de servirem de instrumento nas mãos de Deus, para, se possível, levarem seus irmãos lamanitas a conhecerem a verdade, a conhecerem a iniquidade das tradições de seus pais, que não eram certas. E o Senhor os visitou com seu Espírito e disse-lhes, consolai-vos, e eles foram consolados.
Mas aí eles tiveram que ser pacientes nas aflições, nos sofrimentos e dar bons exemplos em Cristo. Então, isso que a gente tem que fazer, nós temos que dar bons exemplos em Cristo. Então, as pessoas podem ter diferenças de opinião, mas quando você fala pelo poder do Espírito Santo, como o Neff ensinou, as palavras, o Espírito Santo leva as suas palavras ao coração dos filhos dos homens. Então, é mais válido você falar uma meia dúzia de palavras pelo Espírito do que você dar uma palestra ou tentar mostrar a tua vida inteira por que a pessoa deve aceitar o Evangelho. Quem convence é o Espírito, não somos nós. Nosso dever é testificar para as pessoas. E aí elas vão poder, claro, o resultado sempre é, como diz o Elder Ballard, o fruto do arbítrio dos outros. As pessoas vão poder escolher ainda. Vão poder escolher se elas querem seguir, mas às vezes você fala isso e a pessoa fica observando a tua vida por anos a fio, né? E quem sabe um dia ela tem o desejo de conhecer mais. Né? Não depende. Sim. Eu gosto muito do exemplo de Amon, porque entre todos os missionários que estavam compartilhando, né, os irmãos dele, para onde eles foram aprisionados, eles foram perseguidos, eles foram presos. E Amon teve sucesso principalmente por causa da humildade nele, né? É. Então, não adianta a gente querer enfiar as coisas goela abaixo das pessoas. Né? É verdade. As pessoas têm que adquirir amizade das pessoas, adquirir confiança das pessoas, e elas vão naturalmente nos ouvir. Exatamente. Sim, Karen. Irmão, Sim. eu gostaria de compartilhar uma experiência. Eu Sim, tenho 4 anos ensinando a meu pai. E ele nada que já sabe nada do Evangelho. E agora, ele ligou e me falou que agora está leyendo livro, Nosso Legado. Sim. Y me falaba que ya falta 30 páginas para él terminar. Y la verdad fue muy bom, porque mi mamá también me falou que la estaba leyendo também. Então eu pensei, nossa, agora que eu estou fora de minha terra, agora minha família está procurando do Evangelho. Então foi muito bom, porque eu acho que Deus me está abençoando por a missão, por eu pregar o Evangelho. E é muito bom, porque agora minha família, pouquinho a pouquinho, vai procurando a Escritura. Maravilha. Muito obrigado, Karen. Isso mesmo. Então, não podemos perder a esperança, né? Às vezes a gente tem promessas do Senhor na nossa bênção patriarcal também, de que os membros da família vão entrar para a igreja, e você fica olhando, mas como? De que jeito? Quando isso, né? Talvez quando eu morrer, sei lá. Mas nós temos que dar o exemplo. E o Senhor vai fazer a parte dele, né? Ele sempre cumpre suas promessas. Então, muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês de novo aqui essa parte que a gente estava lendo. Deixa eu voltar aqui. Senão, isso. Tá. Então, a gente já viu essa parte de alma dos filhos de Mosias. E eles eram pessoas bem complicadas, né? Eles eram os mais vis pecadores. Por isso que eles conseguiram se dedicar com tanto afinco a fazer essa obra. Mas olha lá, de todas essas escrituras que a gente tem lá, nós não vamos ter tempo de lê-las, então vamos ver só o princípio básico que a gente aprende com elas. Então, em Mosias 28:3, se alguém tiver a escritura para abrir lá, enquanto a gente olha aqui, seria legal. Mas a gente pode ver só o princípio, né? Qual que é o primeiro princípio que a gente vê lá em Mosias 28:3? Que eles desejavam declarar a salvação para que nenhuma alma perecesse. Então, isso é um desejo, né? As pessoas, quando recebem um Espírito, elas conseguem ver toda a sua cidade, todo o seu estado, seu país, o mundo inteiro, todas as pessoas como filhos espirituais de Deus também, que também têm a mesma oportunidade. Que o Senhor declarou: esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem, de todos nós. Então, todas as pessoas que nasceram nessa vida mortal vão ter a chance um dia de receber uma resposta de que Deus existe, de que Ele é o Criador, que é o Pai dessas pessoas. E aí, quando nós sentimos o desejo, nós também queremos compartilhar isso com as pessoas. Mas que nem o Diogo falou, você não pode impor isso para as pessoas. Senão, essas conversas de crente aí, né? Começa a deturpar o negócio.
Mas não é. Porque nós temos uma vontade de que as pessoas entendam as coisas que nós aprendemos também pelo Espírito. Mas nós temos que respeitá-las. Mas esses missionários, eles desejavam isso. Então, por causa do desejo que eles tinham de abençoar as pessoas, o Senhor fez com que eles fossem instrumentos em suas mãos. Mas é um desejo verdadeiro. Não é um desejo, eu quero que você seja membro da minha igreja. Não é isso. É o desejo de que a pessoa saiba que Deus existe. E que Cristo também existe. E que existe um plano para ela, como existe para você. Para que possa haver paz, como o profeta falou. Né? E você consegue compartilhar essas coisas. O que mais que acontecia com eles lá? Eles estavam dispostos a abrir mão do reconhecimento do mundo a fim de pregar o evangelho. Então, isso às vezes pode acontecer com a gente. Às vezes você, por exemplo, se você tem vários seguidores no Instagram, né? Você é muito famoso hoje, né? As pessoas seguem você, você é uma tendência para moda, para notícia. O que vai acontecer se as pessoas souberem que você entrou para a igreja? Você de repente vai ficar com vergonha, né? E agora, né? Como é que vai ser? Vou ter que falar disso? Não vou, né? De repente as pessoas deixam muita coisa para trás, né? Eu não posso fazer isso porque eu tenho muita coisa para fazer aqui, agora não posso seguir. É como aquela escritura do jovem rico, né? Vocês lembram da escritura do jovem rico? Chegou para o Senhor e disse: o que eu farei para herdar a vida eterna? Senhor, eu guardo os mandamentos. Não, mas eu já faço isso a vida inteira, né? Então vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. E aí ele foi embora, bem triste, né? Porque ele tinha bastante coisa. Então, o que nós temos, o que nós devemos abrir mão, né, do reconhecimento do mundo para pregar o evangelho? Então, muitas vezes é a tua própria reputação. Às vezes você está tranquilo lá, as pessoas não sabem que você é membro da igreja. Do momento que elas souberem, opa, agora eu assumi a responsabilidade de me comportar bem, né? Porque, né? Vai que eu faço alguma coisa errada. Você não é daquela igreja, está fazendo isso? Então, às vezes a gente esconde para não poder mostrar isso, né, para as pessoas. Mas estar disposto a abrir mão do reconhecimento do mundo para que você possa fazer isso, para você possa pregar o evangelho. No caso dos missionários, ou de nós como dos jovens, quais são algumas coisas que nós deixamos para trás para poder ir para a missão? Alguém teve que deixar alguma coisa do mundo para trás que era boa, mas trocou para ir para a missão? Eu deixei meu time profissional de basquete. Eita! Olha lá, né? Aí que depois que ela saiu, ficou muito mais profissional, né? Deixa quieto. Temos que deixar coisas de lado, né? E daí, como é que foi, Camila? Se arrependeu? Agora não mais, mas quando eu voltei da missão, que algumas coisas deram errado, eu pensei, poxa, por que eu abandonei? Mas no meio da missão dava raiva também, mas depois eu acabei aprendendo que era o certo. Eu fico pensando, né? Eu saí da igreja um tempo, eu pensei depois que eu voltei, nossa, eu podia esse tempo todo ter feito mestrado, doutorado. Hoje eu ia poder estar bem concursado em um lugar, ia estar com minha casa comprada já, não ia estar cheio de conta, né? Como estou hoje. Mas ao mesmo tempo, não, né? Ao mesmo tempo, eu sabia que foi a coisa certa a fazer. Eu tive um entendimento de que as pessoas que eu ensinei eram pessoas que receberiam porque eu estive lá naquele momento. E eu também aprendi muitas coisas por ter ajudado. Eu servi no Nordeste, eu vi aquelas pessoas bem humildes, bem pobres, né? Chão de... O assoalho era de terra batida, né? De chão. Eles não tinham quase nada para comer. Quando você chegava, eles ofereciam, né, a hospitalidade deles. Pessoas muito humildes, né? E também entrei em casas de gente muito rica, muito entendida. Mas o que faz a diferença é o espírito, né? Você poder testificar dessas coisas. Então, eu tive que deixar de lado minha faculdade, meus estudos, e estou dando uma volta, né? Está levando mais tempo do que eu achava, né, para retomar isso. Vai levar muito mais tempo para eu poder chegar naquele nível que eu poderia ter chegado, mas eu não troco essas coisas pelo que eu aprendi do Evangelho. De jeito nenhum. Então, a mesma coisa fizeram os filhos de Mosias. E a gente tem que pensar que daqui para frente, às vezes, você vai ter que se fazer escolhas. De repente, não é na missão, mas de repente é nos teus chamados. Se você não tem, você tem um chamado para servir na igreja, às vezes você tem que tirar tempo de coisas tuas para você servir na igreja. Eu queria ficar assistindo Netflix em casa, eu queria ler um livro, sair passear, né? Sair no shopping, nem shopping tem aqui, mas vai ter, né?
quando tiver, eu vou lá no shopping. E aí você deixa de trabalhar, mas se você fizer as coisas do Senhor, você vai ter o Espírito, né, para poder ajudar. E muitas vezes, se você não tem um chamado, você tem a tua casa, você tem a tua vida e o teu tempo pessoal. Você pode pensar, nossa, podia estar lá fazendo outras coisas, mas agora, né, aula do Instituto, né? Sábado à tarde, vocês aí assistindo a aula do Instituto, né? Sim, Diogo. Quando estava falando sobre arrependimento da missão, eu lembro daquela historinha da mãe que levou o filho num sábio que confiava, né, para ajudar ele, porque ele comia muitos doces, né? E o sábio olhou para a cara dele e mandou ele voltar depois de 2 semanas, né? Depois de 2 semanas olhou para ele e falou: ó, você tem que parar de comer doce, faz mal para você, né? Vai fazer mal para tua saúde. E a mãe do rapaz falou: tá, mas por que você não falou isso para ele 2 semanas atrás, né? Porque 2 semanas atrás eu também comia muito doce. Então, um dos principais sentimentos que eu tenho por poder ter servido missão e todas as decisões que eu tomo em prol do evangelho é saber que quando eu falo para as pessoas que elas devem servir uma missão de tempo integral, isso realmente é gratificante, faz diferença na vida das pessoas. Não apenas de quem vai, né, mas as pessoas que você conhece lá, porque eu também fiz isso. Eu sei como que é, eu sei como foi bom, e as pessoas vão sentir isso realmente no que eu falo, né? Não é só porque eu acho, é porque eu realmente fiz. Sim. Obrigado, Diogo. Muito bom. Isso mesmo. Então, nós temos que ter algumas qualidades para poder participar desse trabalho, né? Doutrina e Convênios 4, que foi dado para o pai de Joseph Smith, explica bastante as qualidades que nós temos que ter para poder trabalhar nessa obra, né? Fé, virtude, caridade, humildade, bondade, diligência, todas essas coisas que nós temos que desenvolver, né? Mais de todos é a caridade, é o verdadeiro amor de Cristo, o puro amor de Cristo pelas pessoas. O interesse genuíno, não é porque é uma pessoa que concorda das mesmas coisas que eu, com as coisas que eu concordo, né? Nós temos que estar dispostos a ajudar as pessoas de qualquer maneira. E eles foram assim, né? Os filhos de Mosias e Alma, pacientes, corajosos, bons exemplos, desejavam ajudar as pessoas a se arrependerem, aprenderem sobre o plano de redenção. Eles eram servos, como Amon foi, né? O rei chegou: você quer casar com uma das minhas filhas? Imagina, chega lá para o rei, pega uma filha para casar. Não, obrigado, mas eu vou ser teu servo. E por causa que ele foi servo, um dos mais humildes, o rei Lamone recebeu um testemunho de Deus. E aí todos os lamanitas se converteram. Então veja só, né, que poder que foi isso. Quando nós servimos as pessoas, nós ajudamos. Eles eram guiados pelo Espírito, ensinavam usando as Escrituras sobre Cristo e o plano de redenção. Uma das coisas que nós temos que aprender a compartilhar através do livro de Mórmon, da Bíblia, das palavras dos profetas modernos, através do Espírito, é isso. Nós temos que ter um conhecimento também das Escrituras, né, para que as pessoas entendam, né? Como que eu vou entender se alguém não me explicar, se alguém não me guiar? E as pessoas também têm que ter o desejo de buscar essas coisas. E aí não desistir quando ficar desanimado. Então teve algum momento que nem a Karen falou, né? Agora o pai dela recebendo, lendo o livro lá em casa. Quando a gente menos espera, as coisas vão acontecendo. Nós temos que ser firmes e inamovíveis, prosseguir com firmeza em Cristo. Aí dá o exemplo. Quando eu casei de novo com a Diana, ela não era membro da igreja. Eu nem sabia se ela ia entrar para a igreja. Eu até ficava com medo de falar disso para ela, né? Eu só falei, né? Eu vou voltar para a igreja porque eu sei que é verdade. Eu quero seguir isso. E não esperava que ela, porque assim, as qualidades que ela tinha tão boas que, né, para mim ela podia ser pagã ou, né, que ela fosse, eu ia ficar com ela igual, né? Mas aí porque assim, é uma coisa natural. Ela seguiu os mandamentos. E ela, para mim, é o Éter 1227, né, na minha vida. Então, eu tenho que estar ligado nisso. Mas quando a gente aprende isso, e foi com uma coisa natural, com amor. Eu digo: eu vou para a igreja domingo. Eu vou junto contigo. E ela foi e nunca mais deixou de ir. Está junto comigo até hoje. E não foi uma coisa imposta, assim. Não, uma coisa natural. Então, foi uma grande bênção, né, ter podido voltar para a igreja, ser batizado de novo, casar no templo de novo, ter as bênçãos restauradas. Né, tudo que eu tinha perdido. Mas isso levou um tempo. Eu tive que fazer bastante jejum e oração. Né? Desde que eu voltei em 2017, deu 98 jejuns. Até eu fiz em 1 ano e pouco. Então era quase semanal, né? Eu gosto bastante. Não estou falando isso para me, né, vangloriar, mas assim, quando a gente jejua e ora, o Senhor escuta, né, como diz o pai de vocês, né? Ele responde mesmo, responde a oração.
E o desejo mesmo era poder ajudar as pessoas, estar junto com elas. E hoje eu tenho minha família aqui, meus filhos em casa, e estão aprendendo os mandamentos. Então, essa é uma grande bênção. Poder pregar o evangelho dentro de casa mesmo. Então, de certa forma, já com ela eu consegui fazer isso, com os filhos. Mas ainda eu sinto a falta, né? Como é que eu vou fazer isso para ajudar as outras pessoas? Como é que eu vou ajudar os amigos, os parentes a conhecer isso? Não sei. Vamos seguir, vamos ser exemplo, né? Tentar fazer o melhor. A gente não é melhor que ninguém. Mas a igreja foi restaurada, isso é verdade. Então, eu gostaria de testificar para vocês isso. A igreja de Jesus Cristo, são os últimos dias, é o reino de Deus na terra. Foi restaurado como profeta mesmo. Isso eu tenho testemunho sagrado. Eu sei que isso é verdade. E por causa que Cristo fez isso por nós, nós temos o direito de poder compartilhar isso com as outras pessoas. O direito e o dever. Isso reverte em bênção para nós. Então, muito bem, pessoal. Nós teríamos mais uma outra lição para ver aqui, mas acho que passamos o tempo. Eu convido vocês depois a lerem a lição número 16, que é sobre arrependimento. Dar uma lida em casa nos discursos. E lembrar, né, quando nós fazemos o sacramento em casa, quando nós fazemos as nossas orações, pensar o que nós temos que deixar de fazer para agradar ao Senhor. Então, o arrependimento não é mais um castigo, uma chamada à atenção, mas é um convite amoroso do Senhor. Ele quer te dar mais bênçãos e quer que você faça algumas coisas ou deixe de fazer outras. Mas ele sempre está com os braços estendidos. Porque, como diz lá em Isaías 49:16, ele nos tem gravado nas palmas de suas mãos. Então, ele conhece todas as coisas que você está passando ou que você vai passar ainda. A tua dificuldade de entender algumas coisas ou até de compartilhar o evangelho. Mas ele está disposto a nos ajudar. Então, eu sei que essas coisas são verdade. Eu digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Alguém tem algum comentário? Fazer? Uma pergunta? Não? Temos uma visitante aí com a Daniele também. Tudo bem? Tá bom. Qual é o seu nome? Sofia. Sofia, nome bonito. Tudo bem, Sofia? Seja bem-vinda. Tudo bem? Que bom. Muito bem. Então, essa é a nossa mensagem no Instituto dessa semana, que nós possamos ser instrumentos na mão de Deus. Né? Se nós fôssemos comparados a um violino, uma coisa, ele vai sempre nos afinar. Às vezes dói, né? Vai esticar uma corda aqui, vai puxar ali, você tem que... Dói para você ser afinado, até você ficar em sintonia com o Senhor. Mas ele vai transformar a gente num instrumento. Aí a nossa música vai soar, as pessoas vão ouvir. Então, nós temos que sempre estar em sintonia com ele. Né? Procurar orar para ele, para ver o que nós podemos fazer de melhor, para ajudar. E nós temos que buscar esse desejo também, de poder ajudar as outras pessoas e orar para poder compartilhar o evangelho. Então, muito bem, vamos terminar com uma última oração. Quem gostaria de fazer a última oração? Eu acho que eu posso fazer, já que eles deixaram mensagem e tudo mais, né? Tudo bem, faz favor então, Daniel. Mínimo, né? Tá louco? Tudo bem, vamos lá. Então, com licença. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia maravilhoso que tivemos. Obrigado, Pai, pelo sol que brilha. Obrigado, Pai, por todas as suas bênçãos e por esta aula maravilhosa que tivemos. Somos gratos por seu Evangelho e somos gratos pela companhia do Santo Espírito. Nós lhe pedimos, Senhor, para que o Senhor possa abençoar, para que o que nós aprendemos aqui nós possamos deixar crescer em nosso coração e que nós possamos compartilhar para as pessoas e procurar viver da maneira correta. Que o Senhor possa continuar nos afinando e que a gente possa estar disposto a deixar o Senhor nos afinar. Que nós possamos lembrar sempre de Ti e dos convênios que fizemos. Que nós possamos também ter uma ótima semana. E são por essas bênçãos as quais nós pedimos e agradecemos. No nome sagrado de Jesus Cristo, amém. Amém. Beleza, obrigado, Daniel. Então, muito obrigado. Tchau, boa semana para vocês. Boa semana. Tchau, tchau. Leandro, só uma pergunta. Sim. Tá aparecendo gravando em cima ali, você tá gravando a aula? Estou gravando.
Eu quero Bacana. ver como é que ficou. Se vocês acharem legal, a gente pode compartilhar depois. Sim, as do YouTube eu fiz o download do MP4 para tu. Se vocês permitirem, eu posso pôr no YouTube, pelo menos só pra gente lá, para dar uma olhada agora, senão a gente deixa lá público. Vai ficar legal. Vamos, se pudermos pôr lá no YouTube, não tem problema? Porque é bacana, mas ter lembrado como foi a tal aula lá. Puxa lá e acha, né? Eu vou pôr lá. Se te der problema, a gente tira depois. Tudo Ou bem? pelo menos você tendo gravado, quando não tem alguma dúvida, pode pedir, né? Claro. Tudo bem. Estamos aí para compartilhar. Seria uma forma de compartilhar com outras pessoas também, né? Também. Estamos dando um testemunho para os outros. Então, beleza? Boa semana. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.